Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do Preparadão, do YouTube, do Brasil todo. Espero que vocês estejam felizes e com vontade de aprender aí para mais uma aula da frente de álgebra aqui, né, do nosso curso. Se você ainda não é do Preparadão ou é e tem alguma dúvida, você pode tirar todas as dúvidas aqui com os links que estão na descrição desta aula, tá? Bom, vamos lá, né? A nossa aula de hoje, ela é sobre funções quadráticas ou funções do segundo grau. Tá? Nossa frente de álgebra, se você não lembra, nossa última aula foi sobre equações do segundo grau, então o tema é muito semelhante, tá? A gente já aumentou um pouco a dificuldade, saiu das equações e funções lineares, né, que não tem o x ao quadrado, é uma coisa mais simples, e aí agora a gente deu um up na dificuldade e vamos trabalhar com coisas quadráticas, tá? Então a aula de hoje é sobre as funções do segundo grau. Então já pega aí seu caderninho, eu tô aqui com o meu, inclusive, e todos os materiais aí que foram necessários para a aulinha, beleza? Vamos para a lousa. Vamos lá, gente. Aqui eu já deixei escrito aqui algumas informações iniciais para a gente pegar o jeito e entender o que é função quadrática, tá? Vamos lá. Como eu disse, a gente está olhando agora coisas do segundo grau, fechou? Então, a expressão é idêntica à equação do segundo grau, aquela que a gente usa básica, né, que a gente viu na aula passada. Então, ax² mais bx mais c, essa é a expressão padrão de uma função do segundo grau, beleza? Esse f de x, só relembrando para quem está um pouco esquecido, né, e não pegou ainda o jeito, a familiaridade com funções, esse f de x, gente, ele não é uma multiplicação, coisa do outro mundo, é só uma notação, é só a resposta da função, tá? E aí, lembrando também que o a, o coeficiente que multiplica o x², ele não pode ser zero. Essa notação aqui, ela significa que o a tem que ser diferente de zero, tá? Por quê, professor? Porque se eu pegar e colocar o a igual a zero, é a mesma coisa que eu pegar minha mão e fingir que esse termo aqui do a não existe, né? Já que ele é zero. E aí, se eu fizer isso, ó, você pode ver que o que sobra é apenas bx mais c. E, gente, o que sobra aqui não é mais uma equação quadrática, né? O que está sobrando é uma equação do primeiro grau, então não é o que a gente quer estudar. Por isso, nos nossos estudos dessa aula e dos materiais, enfim, que você encontrar pela internet, geralmente vai ter isso aqui. A tem que ser diferente de zero, tá? Resumão que eu sempre faço aqui, ó. As letras A, B e C são os tals dos coeficientes, tá? Então, na grande maioria das questões, você vai ler o enunciado e essas letrinhas A, B e C, elas vão vir como números de fato. Não vão aparecer letras na sua frente. Pode até aparecer, mas são um tipo um pouco diferente de questões. O x é a variável, tranquilo? É o que a gente vai colocar, o que pode mudar ali na expressão, né? A nossa incógnita. E aqui embaixo, o f de x, se lê assim, tá? F de x ou y, tá? Lembrando que eu poderia ter trocado isso aqui e só escrito y, tá? Pode ser um pouco mais familiar para você aí de casa, não tem problema. Então, f de x ou y é a resposta da função. E aí, lembrando, né, a função, gente, a gente dá um valor para ela, que é a variável, e ela nos retorna uma resposta. Essa resposta é o y, ou f de x, enfim, seja lá o nome da função. Beleza? E aí aqui, só para a gente dar uma iniciada, um aquecimento rapidinho, eu coloquei 3 exemplos para a gente identificar os coeficientes e pegar um pouco mais de familiaridade, beleza? Exemplo número 1 aqui, y igual a 3x² menos 2x mais 1. Você pode ver que aqui eu já coloquei o y, né? Nenhum problema, gente, isso é apenas a anotação, é apenas o nome que você está dando para a função, tá? 3x² menos 2x mais y. Deixa eu pegar o pincelzinho aqui. Ó, o termo que tá, você sempre vai olhar e tentar dar um match com a expressão genérica que eu coloquei aqui no início da aula. Então, o termo que está multiplicando o x², ele é o 3. Logo, o a, 3. E esse match visual que eu fiz para achar o a, você faz com todos os outros. Então, perdão, o termo que está multiplicando o x não é o x², é o x normal, x simples. É esse menos 2. Então, se você olhar aqui, esse termo é o b. Você pode colocar aqui, ó, menos 2. E aí o termo que está sozinho, não tem o x, não tem a variável, ele é um termo isolado, apenas um número, ele é sempre o c. Como aqui é o 1, você já pode colocar ali 1. Beleza?
Fechou? Isso aí é como identificar os coeficientes. Como eu disse na última aula também, nem toda equação ela é completa. Ela tem os três termos, A, B e C. Ela pode também, algum dos termos não existir. Claro, não vai ser o A, né? Porque o A tem que ser diferente de zero. Mas pode ser o B ou C. E aí vem os outros dois exemplos. F de x igual a x ao quadrado menos 4x. Você percebe aqui que eu coloquei o f de x, só para você tentar ficar um pouco mais familiarizado com diferentes notações, tá? Então vamos lá, o termo que está multiplicando x ao quadrado, você vê que não tem, né? É porque tem um 1zinho escondido, né? Um escondido aqui, ele é o a. A igual a 1. Beleza? O b, novamente, ó, o termo que multiplica o x, ele é o b, e é esse menos 4. Não tem problema ser negativo, beleza? Pode ser qualquer número. E aí você vê que não tem o termo, que é só um termo numérico, né? O termo linear é independente. Aqui tinha esse 1 e aqui não tem nada, tá? Então o que acontece aqui? O C, o bendito C, ele é zero, ele é nulo, tá? Então você pode, sem medo, colocar aqui zero. Fechou? Esse é o primeiro caso de função quadrática, né, incompleta. Aqui para o último caso, igual, gente. O A, 1. Esse termo aqui, ó, você vê que ele é o segundo termo, né? Mas ele não é o termo que multiplica o x, ó. Ele é um número, que é o menos 9, e ele está sozinho, ele é o independente. Então esse menos 9 aqui, na verdade, ele é o C. Então aqui, ó, menos 9. E aí, como a gente pulou o B, né, significa que ele não existe, ele é zero. Então aqui, ó, é o nosso outro exemplo de equação incompleta. Função incompleta, né? Beleza? Aqui só para aquecer, os nossos próximos etapas aqui, então, já que a gente entendeu o que é uma função quadrática, é descobrir como calcular suas raízes. Aí vai ser uma bela de uma revisão da aula passada, né, de fórmula de Bhaskara e por aí vai, todos os outros métodos de resolução. E depois a gente vai para a parte que é uma das partes mais cobradas e mais importantes, que é o gráfico, né? Para quem já conhece um pouco de casa, a famosa parábola, beleza? Mas vamos dar primeiro uma revisada nas raízes de uma função do segundo grau. Vou dar uma apagadinha rapidinho aqui, ó. Apagadinha aqui. Rapidinho. Então a gente vai dar uma olhada agora nas raízes dessa função. Raízes da função quadrática, tá? E aí, só relembrando, gente, raízes da função quadrática, raízes de uma função, na verdade, é o valor que a gente vai dar para a função, ou seja, o x, que faz a função ficar igual a zero, tá? Você dá um valor para a função e ela retorna zero para você. A gente chama isso de raiz, tá? Ou outro nome que eu citei na aula passada, sobre função do primeiro grau, né, nas aulas mais passadinhas, mais antigas, zero da função também é um nome conhecido e que vai aparecer nos materiais, tá? Vou deixar aqui, ó, bem aqui de canto, deixa eu ver se cabe aqui, a fórmula de Bhaskara, tá? Só para a gente ficar lembrando e você tentar visualizar melhor aí, caso não tenha um caderninho perto aí anotado. Então, fórmula de Bhaskara, e aí você vem aqui, ó, x menos b mais ou menos b quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a, tá? Se você não lembra como usar isso aqui, eu falei em detalhes na aula anterior dessa playlist, beleza? Então isso aqui é a fórmula de Bhaskara, eu vou deixar aqui no cantinho. E aqui, ó, deixa eu pegar um exemplo que eu já tinha deixado anotado, um excelente exemplo, né? Vamos lá, ó. O exemplo que eu queria trazer é esse aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Y igual a
x ao quadrado menos 8x mais 16. Beleza. Então aqui é basicamente uma revisão da aula passada, tá? Quando a gente quer achar a raiz dessa função, significa achar o valor do x que faz ser igual a zero, que faz o y, que é a resposta da função, o retorno, ser igual a zero. Então, ó, para achar a raiz, a gente vai ter que resolver a seguinte equação do segundo grau. Você pega a expressão dela e iguala a zero. Sempre que você for calcular a raiz, ou o zero da função, é isso. Troca o y por zero. Fechou. E aqui, ó, equação do segundo grau, aula passada, vai usar Bhaskara. Vou usar aqui um pouco mais rápido, né? Porque o foco da aula não é realmente ensinar e aplicar a Bhaskara da forma corretamente. Isso a gente viu na aula passada. Vamos fazer um pouco rápido aqui, ó. X igual a... E aí, ó, dá para fazer o match visual, né? O A é igual a 1, o B é o menos 8, e esse termo 16 aqui que está sozinho, ele é o C. Vamos pegar e substituir todos os valores aqui, ó. Menos o B vai ficar menos o menos 8. E aí eu vou montar aqui a raiz, né, ó. Menos 4. Vamos lá. Só explicar o que eu escrevi aqui, né? O primeiro termo é menos o B, só que o B ele é o menos o 8, né? Então a gente fica aqui com menos ou menos 8. Um pouco confuso, né, esse jogo de sinais, mas é com a prática que vai vindo. Tem o sinal de mais ou menos, né? Eu só repeti aqui. E aí a gente começa a escrever o que está dentro da raiz quadrada. O primeiro termo da raiz quadrada é b quadrado. A gente pegou o b, que é o menos 8, e elevou ao quadrado. E aí depois vem com esse menos 4 vezes a vezes c. Tá aqui. Menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é o 16. Bota a fração e embaixo na fração é tranquilo, né? É 2 vezes o a. Foi o que eu fiz. E aí aqui agora é só resolver a conta. Vamos lá. Esse 8 aqui, ó, tem um menos com menos. Todo mundo sabe, né? Menos com menos é mais. Então a gente só deixa o 8 positivo. Tem o sinal de mais ou menos, não mexe. E aí aqui dentro da raiz quadrada, ó, esse sinal menos aqui antes do 8, ele não atrapalha quando a gente está elevando ao quadrado. Então se você lembra aí da tabuada, 8 ao quadrado é 64, né? Ah, professor, mas aqui tem um menos. Não importa. Menos 8 ao quadrado vai dar 64 também. Beleza? Quando você tem essa estrutura aqui do parênteses com o expoente por fora, o sinal de menos não atrapalha, tá? Então aqui, ó, 64. E aí vem aqui, né, ó, 4 vezes 1 vezes 16. O 1 não importa, né? Vezes 1 não muda nada. Então a gente fica com 4 vezes 16. 4 vezes 16, 64. Beleza. E embaixo só 2. Então, finalizando aqui, ó, a gente fica com 8. Mais ou menos. E aqui dentro da raiz, olha o que acontece. 64 menos 64. Isso é zero, né? E a raiz quadrada de zero é o zero. Então, a gente pode simplesmente dizer que toda essa conta aqui, ela deu zero. E embaixo 2. Beleza? E aí, ó, a gente vem aqui para outra linha para finalizar. Lembra que eu falei, né, que a equação do segundo grau tem duas raízes, duas soluções. Então, a raiz da função quadrática também vão ser duas, tá? É a mesma coisa. A gente está aplicando Bhaskara, logo as consequências serão as mesmas. E aí vocês vão ver um negócio interessante, né? Eu escolhi esse exemplo específico só para lembrar e revisar isso com vocês. Olha o que acontece. Lembra, né? Para cada sinal aqui do mais ou menos, você vai fingir primeiro que é mais e depois fingir que é menos. Então, ó, puxa uma setinha aqui. Eu puxei uma setinha aqui, ó, para o primeiro resultado, que é fingindo que esse sinal é um mais. Então, 8 mais 0 dividido por 2 é igual a quanto? 8 mais 0? 8. Dividido por 2, 4. Beleza. E aí a gente puxou uma setinha para outra possibilidade, né? Que é mais ou menos, né? Já fizemos com mais, agora é o menos. 8 menos o 0
dividido por 2, isso vai dar 4 também. Aí você fala, pô, professor, você disse que era 2 respostas, mas só deu uma, né? 4 e apenas isso. E aí eu respondo que cuidado com essa pegadinha, tá? Porque tem muita questão em vestibular de VOF mesmo, para você marcar a alternativa verdadeira ali, textual, conceitual, que aborda justamente isso. Essas 2 respostas, elas não são a mesma, elas são 2 de fato, tá? São 2 respostas. Elas são o mesmo valor, mas elas são o mesmo valor, né? 4 e 4, mas se alguém perguntar para você quantas são, você não fala uma, você fala 2, tá? Isso é um fato. Então, se você responder na hora da prova que essa equação só teve uma resposta, você vai estar errando, beleza? E aí tem, enfim, se você pesquisar na internet e der uma olhada em questões de VOF e coisas do tipo, pô, eles abordam essa pegadinha na tora, tá? Então é isso. Deu respostas iguais, porém são 2 respostas ainda. Ainda são 2 soluções. É um pouco confuso, mas é um fato, é um negócio que a gente tem que aceitar mesmo. Beleza? Tá. É isso. Raiz de função quadrática, a gente vai literalmente revisar e resumir a nossa aula anterior, que é o que eu fiz aqui. Usei Bhaskara. Você podia ter usado outros métodos, né, como soma e produto. Fica a seu cargo aí, eu vou deixar até como exercício refazer essa questão tentando soma e produto, beleza? Mas aí que tá. Agora a gente vai dar uma apagadinha aqui, porque a gente já entendeu o que é função quadrática, já entendeu raízes da função quadrática, e aí agora a gente vai para a parte mais longa da aula, a parte mais tensa, que é gráficos, interpretação dos gráficos, né? E máximos e mínimos, que é uma coisa que, pô, o vestibular cobra pra caramba, tá? Então vem comigo aqui, ó. Vou dar uma apagadinha e já vou puxar os exemplos que eu também deixei anotado ali. Vou apagar o Bhaskara, que a gente não vai usar mais, só no exercício. E aqui vem, ó, gráfico. Da função quadrática. Tá? Vamos lá. Ó, primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte. É o formato do gráfico. Formato. Ó, gente, é o seguinte. Se você dá uma olhada na aulinha de funções lineares, né, funções do primeiro grau que a gente teve, acho que foi 2 ou 3 vídeos atrás, a gente falou sobre o gráfico da função e a gente falou, né, pô, o formato da função do primeiro grau, ela é sempre uma reta, tá? Ela é uma reta. Era simples de desenhar, né? Precisava de só 2 pontos, liga os pontos, tranquilo, né? Esse daqui é um pouco mais difícil, na verdade é bem mais difícil, né? Porque o formato dele não é uma simples reta, o formato dele é o que a gente chama de parábola, tá? Então, ó, vou até deixar assim, ó, em caps lock aqui para você anotar aí, parábola. Beleza? E o que é essa parábola, né? Gente, uma parábola, ela pode ter 2 formatos diferentes, tá? Ela pode ser assim, ó. Tá? Isso é uma parábola, é uma curvinha, que ela não é um círculozinho fechado, tá? Ela só, tipo, parece uma montanhazinha, né? Beleza? Uma parábola pode ter esse formato, ou ela pode ter também esse formato aqui, ó, que é de cabeça para baixo. Beleza? Vou até colocar em ordem trocada, vocês vão entender por quê, ó. A parábola, ela pode ser assim ou assim. Por que tem esses 2 formatos, né? E quando que eles vão se aplicar? É o seguinte, lembra da expressão que eu falei no começo? A expressão da função quadrática, né? Aqui, ó. Ax² mais bx mais c, deixa eu anotar ali só para você pegar o jeito. Ó, olhando para aquela expressão ali,
A parábola vai ter esse formato aqui de um vale, né? De um buraco assim, quando o A for maior que zero, ou seja, o A for positivo, e vai ter esse outro aqui no caso contrário, ou seja, quando o A for negativo. Então, se você bater o olho numa função quadrática, olhando para o sinal do coeficiente A, que é esse coeficiente aqui, que multiplica o x quadrado, você já vai conseguir afirmar na cabeça assim, pô, essa parábola, esse gráfico dessa função, ela é assim ou assim. Beleza? Tendo em vista isso, vou passar para vocês agora um passo a passo de como construir o gráfico de exemplos diferentes de função, tá? Vou varrer aqui, ó, 3 exemplos diferentes e aí a gente vai construir e aplicar os passo a passo para cada um dos 3 exemplos, beleza? Vou deixar escrito o passo a passo aqui na esquerda, ó. Basicamente são 3 passos. Passo a passo. Vamos lá. 1. Encontrar as raízes. O segundo passo, achar o mínimo e o máximo. Mínimo ou máximo, né, na verdade. E o último passo, achar o valor de C. Calma que eu vou explicar direitinho o que é cada um desses passos na prática, tá? Mas antes de não deixar você completamente perdido aí, é o seguinte. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, gente, você vê que a função ela começa aqui no alto, né? Ela começa grandona, vem diminuindo. Chegou bem aqui, ó. Ela está no ponto mais baixo dela e depois ela vai aumentando. Ou seja, significa que essa função ela tem bem aqui no meio, ó, onde eu vou pintar de azul aqui, ó. Esse pontinho azul é o ponto mais baixo dela, logo é o ponto de mínimo. É o que a gente usa para nomear esse ponto, tá? Então isso aqui que eu tô apontando de azul é o mínimo. Ah, professor, mas e o outro caso? Exatamente, já vou falar do outro caso. Isso é quando o A é positivo. Quando o A for negativo e a parábola tiver esse formato, você vê que ela não começa lá em cima, ela começa aqui embaixo. E ela vai crescendo, 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 até um ponto que ela está muito alta, né? É o ponto mais alto dela. E depois ela começa a diminuir de novo. Ou seja, esse ponto aqui, que é o mais alto da função, ele agora não é mínimo, ele é o máximo. Então a gente chama ele, justamente, de máximo. Beleza? E aí, é justamente desse mínimo e desse máximo que a gente vai fazer aqui nesse passo 2 que eu escrevi, tá? Beleza? Fechou? Vou dar uma apagadinha, deixa eu ver se precisa, eu acho que não precisa apagar. Vou fazer o gráfico aqui, ó. Fazer aqui o eixo X e Y. Eixo X. E aqui o eixo... Quer dizer, esse é o eixo Y, né? E esse horizontal é o eixo X. Beleza. Coloquei aqui os dois eixos para a gente fazer. E eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar bem aqui a expressão... pior que eu vou ter que... Acho que eu vou precisar de um espacinho mesmo. Acho que eu vou... Beleza, vou fazer aqui, ó. Apagar aqui. Vamos dar uma apagadinha.
Eu vou relembrar aqui para vocês no canto que a gente vai sempre estar falando de uma parábola. Beleza? Parábola. Show. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Exemplo 1 é o x ao quadrado, vou até colocar aqui com a mesma letra, ó, y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Beleza? Professor, o que é que a gente vai fazer então? Coloquei aqui essa função quadrática para vocês e a gente vai desenhar aqui o gráfico dela. Beleza? Então a gente vai seguir o passo a passo aqui. Sempre fique atento a isso. Beleza? Eu gosto de fazer esse passo a passo porque ele pode até ser um pouco longo, mas você consegue desenhar o gráfico perfeitamente. Na hora da prova, nem sempre você vai precisar fazer todos os passos. Às vezes só o 2 basta, às vezes só o 1, às vezes só o 3, depende do que a questão está perguntando. Mas aqui eu vou fazer tudo para a gente ficar com a bagagem completa aí do assunto, beleza? Então, ó, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos lá, primeiro passo, achar as raízes, beleza? Mas antes, você já pode perceber aqui, ó, o valor do coeficiente a, ele é 1. O a, ele é igual a mais 1. Isso é positivo ou negativo? Positivo, tá? Então, o formato da parábola, você já pode ficar esperando aí que ela vai ser assim, ó. Beleza? Isso é uma coisa que você já tem que suspeitar, e já é para suspeitar não, né? Já é para ter certeza antes mesmo de desenhar, tá? A parábola ela não vai ter o formato de montanha, né, de máximo, e sim o de mínimo, como se fosse um buraquinho. Fechou? Vou dar uma apagadinha e aí a gente confirma essa nossa suspeita no final do desenho. Vamos lá. Para achar aqui as raízes dessa equação, eu vou, então, não vou focar muito aqui, né, na parte de resolução de equações do segundo grau, então eu vou dar uma focada aqui em ser um pouco mais rápido e vou utilizar o método de soma e produto, tá? Então, para resolver essa questão aqui, vou usar o método da soma e produto. O método do soma e produto ele fala o seguinte: a soma das raízes e o produto é o seguinte, ele fala que a soma das raízes é menos b sobre a. E o produto das raízes ele fala que é c sobre a, tá? Não perca muito tempo se você travou aqui nessa parte da aula, tá? Se você não tem isso com domínio. Não tem problema, tá? Isso aqui eu só estou usando essa tática para, enfim, caso você não caso você não conhecesse ela antes, agora você conhece, tem a oportunidade de dar uma estudada. Inclusive, na nossa aula passada sobre equações do segundo grau. Agora, se você conhece, mas não tem tanta familiaridade, dá para dar uma treinada agora. Basicamente, o método diz o seguinte: ele não fala qual é as raízes da equação, mas ele fala que a soma delas tem esse resultado e o produto delas tem esse resultado. Vou escrever aqui, ó, no canto, então, menos o b sobre o a. O b, gente, é menos o 5. Porém, o que a gente quer aqui é menos b, então é o próprio 5, né? Dividido por a, que é 1, então isso aqui vai dar 5. Beleza? O produto, isso é a soma, tá? O produto ele é o c sobre o a, então ele vai ser esse 6, que é o c, dividido por a, que é 1. Então a resposta disso vai dar 6. O que é que o método está falando para a gente? Ele está falando que as duas raízes dessa equação, quando somadas, dá a resposta 5, e quando multiplicadas, né, produto, a resposta é 6. Aí você, com muita prática e, enfim, memorização, né, muitas questões realizadas, né, você consegue lembrar de cara que os dois números que satisfazem isso é o 2 e o 3. Então aqui, ó, você consegue confirmar 2 e 3. Faz o teste, ó. 2 mais o 3 dá 5. 2 vezes o 3, né, o produto, dá 6. Quando isso acontece, fechou, você não precisa ter nenhum medo. Essas são as suas duas raízes, beleza? Então, vou dar uma apagadinha, mas antes, já que a gente achou o 2 e o 3, ó,
Quando você conclui esse passo, você vem no gráfico. E o que a gente achou foi as raízes, né? Elas estão relacionadas com o x. Você vem aqui no eixo x e marca 2 e 3. Então aqui, ó, 2 e 3. Beleza? Deixa eu dar um espaçamento um pouco maior para o desenho ficar mais caprichado, né? Para vocês aí. Fazer aqui, ó. Dois e 3. Beleza? Pintou aí? Beleza. Deixa guardadinho o valor das raízes, tá? E aí vamos para o segundo passo, que é achar o mínimo e o máximo. Fechou? Vamos lá. Aqui eu vou precisar dar uma paradinha aqui nessa parte de soma e produto. Mas aí já fica anotado aqui, ó. As raízes que a gente achou no passo 1, elas estão pintadas no gráfico já. É o 2 e o 3, tá? Vamos aqui agora para o passo 2, que é achar o mínimo ou máximo. Professor, como é que eu sei se o que eu vou achar agora é o mínimo ou máximo? Você vai achar o mínimo. Por quê? Lembra que a parábola, quando a gente olhou no começo, ela não ia ter esse formato? Uma parábola com esse formato, ela não tem máximo, né? Ela tem mínimo, porque é esse pontinho aqui, ó, o menor valor dela. Fechou? Isso aqui é como você identifica se você está achando o mínimo ou o máximo. Beleza, professor, entendi. Mas como é que eu calculo, né? Qual é a fórmula? E aí, uma parte mais difícil aqui, mas que é cobrado, né, infelizmente, no Enem e em qualquer outros vestibulares clássicos e tradicionais aí, são mais duas formulazinhas que eu queria passar para você, só que mais tranquilas, né? Não é uma fórmula de Bhaskara muito tensa. São fórmulas mais tranquilas. Que é a seguinte, ó. O mínimo é o seguinte, vou desenhar aqui uma parábola imaginária, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Então, vamos supor essa parábola aqui, tá? Ela tem um ponto de mínimo bem aqui, ó. Fechou? Esse ponto, como que a gente sabe onde que ele tá? A gente vem e tem que achar essa coordenada dele, perfeito? Que é o x, mas a gente também tem que achar essa coordenada dele aqui, que é o y, perfeito? Então, para achar um mínimo ou máximo, a gente tem que achar as duas coordenadas, x e y, desse ponto, que é o mínimo. E aí, venho duas fórmulas para vocês agora, venho com duas fórmulas, que é uma para achar a coordenada do x e um para achar a coordenada aqui do y, tá? A primeira fórmula, então, é o seguinte. A gente chama de y, inclusive esse ponto de máximo ou mínimo, a gente chama de vértice, tá? Se você encontrar em algum material ou qualquer outra videoaula a palavra vértice, ela também é chamada. Por isso que nos livros, inclusive, eles chamam assim, ó, as duas coordenadas, x e y, é dada como x do vértice, aí coloca esse Vzinho de subíndice, tá? E ele fala a fórmula. A fórmula é bem tranquila. É menos o b dividido por 2a. Beleza? E o outro aqui, ó, é o y... Ah, eu botei de vermelho, calma. É o y do vértice. O y do vértice ele é um pouco mais, né, um pouco mais chato. Que aqui a fórmula é essa, ó. É menos o delta sobre 4 vezes o a. E aí não é para ficar nervoso se você não lembra o que é delta. Inclusive, se você sabe o que é Bhaskara, você sabe o que é o delta, só não está lembrando. O delta é aquilo que está dentro da raiz quadrada da fórmula de Bhaskara, tá? Não se preocupe, a gente vai lembrar aqui, inclusive, quando eu for resolver, né? Vamos resolver aqui então, gente. Eu vou apagar essa parábola, só para a gente não ficar confundindo, porque essa parábola que eu desenhei é puramente um exemplo, tá? Imaginário. Não é o que a gente está focando. Beleza? Vamos calcular aqui o x do vértice, gente. O valor do b, ele é menos o 5. Porém, menos com menos vai dar o próprio 5 positivo, né?
5. Qual é o valor do A? O valor do A é 1. Então, aqui embaixo a gente tem 2 vezes o A, vai ser o próprio 2. Beleza? Isso aqui, gente, é 2,5. Deixa eu dar uma escrita melhor. 5 dividido por 2, 2,5. Eu vou escrever assim só para a gente ter mais traquejo aqui na hora de desenhar no gráfico. E aqui vem o y do vértice agora, tá? O x do vértice a gente já achou. Tá aqui. Vamos achar o y agora. O y é o seguinte, ó. Deixa eu escrever um pouco menor para caber aqui direitinho. Escrever até aqui na direita, ó. Y do vértice vai ser menos o delta sobre 4A. Tá? Esse menos eu vou repetir. Vou colocar em parênteses aqui o valor do delta. O delta, gente, é o que fica dentro da raiz quadrada. É essa expressão aqui, ó. Tá? Beleza? É essa expressão. Você pode ter certeza que você já ouviu isso, né? Inclusive viu isso há alguns minutos atrás na nossa aula. E aí a gente vai calcular agora, só substituir os valores, tá? B quadrado, vou repetir o menos aqui, ó. O menos eu repeti, vamos colocar o que está dentro do parênteses agora. B quadrado é 25, né? Porque é o 5 ao quadrado. Não vai caber aqui direitinho. Deixa eu dar uma apagadinha. Vamos fazer assim, ó. Tá vendo esse b ao quadrado? Esse b ao quadrado é 5, né, gente? É menos o 5. Só que ao quadrado ele fica 25. Então a gente pode substituir esse valor aqui, ó, pelo 25. Agora fica faltando substituir esse A e esse C aqui, né? O A é 1, então tanto faz a multiplicação. E o C é 6, então a gente pode substituir o C por 6. Não é isso? 4 vezes o 6, 24. Então a gente pode vir aqui, ó, e colocar aqui 24. Aqui no final é 4A, só que o A é 1, então tanto faz, né? Tanto faz. E a gente fica com essa continha aqui, ó. 25 menos 24 dá 1, só que tem esse menos na frente. Então fica menos 1. Então a resposta ficou menos 1 sobre 4. Isso aqui, como eu estava falando, né? A gente vai deixar assim, ó. Menos 0,25. Só para lembrar, né? E para ser um pouco mais fácil de escrever no gráfico, tá? Então a gente calculou aqui o mínimo da parábola e as coordenadas dele é 2,5 e menos 0,25. Beleza? O que isso significa, professor? Como é que eu coloco esse ponto e pinto ele aqui no gráfico? Você pinta da seguinte forma. Aqui, essa primeira linha que a gente treinou e fez a conta é relacionada ao x do vértice. Então você vem aqui no eixo x, tá? Afinal, a gente está olhando para o x, a gente vem aqui no eixo x e vai procurar o 2,5. Gente, se aqui a gente pintou o 2 e aqui o 3, o 2,5 está bem no meio, né? Então, a gente está falando desse carinha aqui, que está bem no meio. Então, vou até colocar aqui, ó, ele é o 2,5. Fechou? O y, gente, agora como a gente está falando do y do vértice, né, toda essa conta aqui é relacionada ao y, a gente vai olhar então para esse eixo aqui, tá? Ele deu menos 0,25. Se deu menos, então vai estar nessa parte de baixo. E como deu menos 0,25, ele não é tão alto, né, não é tão grande, então vamos até colocar aqui, ó. Ele é mais ou menos aqui, né? Menos 0,25. Beleza? Aqui é o 2,5 que a gente achou no começo e aqui o menos 0,25 que a gente acabou de achar. E aí, como é que eu pinto, professor? Como é que eu já marquei aqui os valores dos eixos, mas como é que eu junto os dois? Você faz as seguintes tracejadas, ó, e marca o ponto onde elas se encontrarem. Tá vendo aqui? Que ele se encontrou nesse ponto? Esse ponto azul que eu deixei destacado, ele é o ponto de mínimo, beleza?
Ah, professor, como é que como agora que eu como é que eu pinto agora a parábola, né? Como que vai funcionar? É o seguinte, você lembra, né, que ela ia ter esse formato aqui, mais ou menos um formato parecido com esse. E aí você faz só ligar os 3 pontos que você achou. Essa raiz, essa outra e esse ponto azul. Então ó, você vai vir aqui, ó, passou aqui e liga. Tá aqui a sua parábola. Beleza? Fechou? Isso aqui é o desenho da parábola. Exatamente como a gente suspeitava. Professor, eu desenhei a parábola, mas a gente não usou ainda o passo 3. Gente, o passo 3 é o seguinte. Achar o valor de C. O valor do C aqui, galera, ele é o 6, tá vendo? Ele é o termo independente, não é o termo que é numérico. Então, o que a gente tem que fazer e por que é isso importante? Por que isso é importante? O valor do C é onde essa parábola aqui está crescendo, ela corta esse eixo vertical. Então, ela está aqui crescendo, ó. Uma hora ela vai bater aqui, ó, nesse eixo vertical. Quando ela bater, significa que esse pontinho de batida, ele é justamente o valor do C. Aqui o meu desenho não ficou na escala muito boa, né? Então, vou até redesenhar essa parábola para ficar um pouco mais fácil de entender. Seria algo mais ou menos assim, ó. Beleza? E aí aqui, ó, onde a parábola bate, onde essa parábola bate, a gente pinta que é o valor do C, que é 6. Beleza? Meu desenho aqui não ficou dos melhores, né? Não ficou nem um pouco dos melhores. Ficou uma parábola meio reta, né? Estranha. Mas, ó, é isso. Esses são os 3 passos que você precisa fazer para achar o gráfico de uma função quadrática. Acha as raízes, pinta aqui de vermelhinho no eixo X. Acha o mínimo ou máximo, pinta de azulzinho aqui que nem eu fiz. Liga, já vai ligando os 3. E aí, para finalizar com chave de ouro, você olha para o valor do C e pinta direitinho no gráfico onde que cruza aqui, no eixo Y. Entendeu? Esse é o gabarito para você acertar a questão de gráfico. Não só para desenhar o gráfico, mas para interpretar o que significa esses pontos, esse da esquerda aqui, que é onde bate. Então, esse é o gabarito, tá, gente? Vamos lá? Eu vou fazer aqui só mais uma questão de gráfico, vou apagar tudo aqui os passos e vamos fazer de novo, mas aí vai ser um pouco mais rápido, tá? Para a gente entender diferentes maneiras aqui que o gráfico pode aparecer. Ó, vou dar uma apagadinha geral aqui. Vou apagar aqui porque não tem jeito, depois eu desenho de novo o eixo, né? Beleza? Vou inclusive apagar o passo a passo aqui. E aí a gente vai lembrando aí. Qualquer coisa você dá uma voltada. Vamos lá. Vou colocar o eixo aqui dessa vez. Beleza. Vamos lá. Fechou. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, que é um exemplo bom, tá? Peguei aqui um exemplo bom pra gente dar uma treinada. Esse aqui é o eixo X. Esse é o eixo X, na verdade, e esse é o Y. Não é isso? Foi? Beleza, eu vou até colocar o eixo X um pouco mais para cima, porque é o caso, justamente o caso do nosso exemplo aqui agora. Beleza. A questão, então, o segundo exemplo que a gente vai fazer aqui agora é y igual a menos o x quadrado mais 2x menos 2. É isso mesmo? Se estou escrevendo errado. Mais 2x menos 2. É isso mesmo.
Vamos então vamos tentar fazer o gráfico dessa expressão agora, tá? Dessa função. Troquei aqui o sinal do A, né? Vocês já podem ver que ele é negativo agora. Então vocês têm que esperar do desenho dessa função algo assim, ó. Beleza? Não é mais desse jeito. Isso aqui foi o exemplo anterior. Então a gente não quer algo desse tipo. A gente quer algo desse tipo. E aí, já pode perceber que não teremos mais um ponto de mínimo. O ponto que a gente tem aqui é máximo. Beleza? Ponto de máximo. Fechou? Então vamos seguir o passo a passo, né, gente? Vamos tentar aqui achar. Vamos aqui tentar achar, então, as raízes, né? Vamos seguir o passo a passo. As raízes, depois achar o máximo, no caso não é mínimo, né? É máximo. E por último, olhar aqui o valor do C. Vamos aqui achar as raízes, ó. Vem aqui, vou fazer por Bhaskara. Vem aqui, Bhaskara. E aí é o seguinte, nesse caso aqui, gente, eu escolhi esse exemplo bem peculiar, porque ele traz um caso um pouco difícil de analisar, que é o seguinte, olha o que vai acontecer quando eu fizer o Bhaskara aqui, ó, usar a fórmula de Bhaskara, né, ó. Vou começar aqui com menos o b, né, você vai colocar a fraçãozinha, menos o b, então menos 2, mais ou menos, aí vem a raiz quadrada, b ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes o a. O a, gente, é menos 1, então a gente tem que colocar aqui, menos 1. Beleza? E aí aqui, ó, a gente está pegando aí na lousa, por último, c, né? O c é menos o 2, tem que colocar também aqui o sinal. Menos o 2. Fechou? Fechou demais. E aqui, por último, na expressão, né? 2a, que vai ser 2 vezes o menos 1. Beleza? Esse foi o Bhaskara, a aplicação da fórmula de Bhaskara. Vamos resolver as continhas agora, né? O menos 2 eu vou repetir, não mexe. Mais ou menos, e agora vamos resolver aqui essa conta grande dentro da raiz, né? Gente, tá vendo aqui que tem o 4, não vou mexer nele. Mas tá vendo essa ruma de número multiplicando? Vamos lá. 4 vezes 1 vezes 2. 4 vezes 1, 4. Vezes o 2, 8. Beleza, a resposta vai ser 8. Mas o sinal vai ser positivo ou negativo? Menos com menos dá mais. Só que aí tem outro menos aqui, né? Então, mais com menos, menos. Então, no final das contas, a gente ficou com menos 8 aqui, beleza? Menos 8. Embaixo tem 2 vezes menos 1. A resposta disso, gente, é menos o 2, né? Beleza? Mas olha o problemão que a gente encontrou aqui. Lembra na aula de equações do segundo grau, quando eu falei que o delta não podia ser negativo? Delta é o número que fica dentro da raiz quadrada, tá? O valor que fica dentro dessa raiz quadrada não pode ser negativo. Porque se isso acontecer, as raízes elas não são reais. A gente não estuda isso para o Enem e vestibulares tradicionais. Elas são raízes complexas. Então a gente não vai estudar isso aqui na aula de hoje. Mas infelizmente é o que aconteceu. Infelizmente não tanto porque eu planejei isso, tá? O que acontece então com o gráfico dessa função? Porque beleza, a gente não consegue achar as raízes, mas a função ainda existe, ela tem um gráfico. Como que a gente desenha quando as raízes não são possíveis de eu descrever, né? Porque o delta deu negativo. Olha esse 4 menos 8 aqui, ó. 4 menos 8, a gente pode trocar então por menos 4. E aí tá aí, ó, o delta negativo. O que acontece? Não consigo achar as raízes para marcar no gráfico. O que eu faço? Vamos lá. Quando isso acontece, você simplesmente desiste desse passo do método. Não vamos trabalhar com esse passo. Então você pode até apagar. E aí a gente vai para o segundo passo de cara, que é achar o mínimo. Beleza? Acha o mínimo e é isso. X do vértice e o Y do vértice. Relembrar aqui as fórmulas, ó. Menos B sobre 2A menos o delta sobre 4A. Beleza? Vamos aqui fazer então para vocês verem a magia acontecendo.
Menos o b, ó. Continuar aqui com a fração. O b é 2. Menos o b, menos 2. 2 vezes a. 2 vezes o menos 1. Gente, aqui embaixo tem 2 vezes menos 1, né? A resposta disso é menos 2. Então a gente tem menos o 2 dividido por menos 2. A resposta disso aqui, galera, é 1, né? Beleza? Guarda, então, o x do vértice. Vamos calcular aqui agora o mais difícil, que é o y, né? Uma conta um pouco mais chata. Vamos lá? Menos, e aí coloco parênteses, b quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, 4a. Vamos lá. Repetir aqui o sinal de menos e vamos cuidar com esse parênteses. b ao quadrado, o b é 2, né? Ao quadrado vai dar 4. Como a gente já tinha calculado agora há pouco, né, o delta na raiz quadrada, na fórmula de Bhaskara, a gente já lembra que vai dar menos 4, né? Então a gente pode até pular essa etapa e colocar de cara aqui, ó, menos o 4. Beleza? Lembra, delta é o valor que estava dentro da raiz quadrada. A gente acabou de fazer agora a conta, não vou fazer de novo, né? Lembra desses truquinhos para não perder tempo na hora da prova. E embaixo 4a, né? 4 vezes menos 1, ó. A gente tem bem parecido com o caso de cima, né? Do x, ó. Aqui a gente vai ter menos com menos, né? Então, ó, menos com menos vai dar mais. Em cima a gente tem 4. E embaixo é o número negativo, né? 4 vezes menos 1 vai ter menos 4. Então, 4 dividido por 4? 1. Ah, professor, e esse sinal de menos? Justamente. Quando a gente tem um sinal de menos em um dos campos da fração, o menos vem para cá também. Então, esse é o valor do y, beleza? Show! O que é que eu faço agora? Achei o y do vértice e o x do vértice. Você vai pegar e marcar ele no gráfico. Vamos lá. X do vértice deu 1. Vem aqui, ó, e marca bem aqui. 1. Vou botar assim, ó. Beleza? Vamos para o y agora. É menos o 1, então ele é na parte de baixo, certo? Então vem aqui, ó, bem aqui, e coloca menos o 1. Fechou? E aí, para desenhar, lembra, né? Você faz as retas tracejadas até elas se encontrarem. Se encontrou nesse ponto. Esse ponto aqui, ele é o de máximo ou de mínimo? Lembra, né? A função, por causa do ar ser negativo, ela tem esse formato aqui, ó. E esse formato ele tem um ponto de máximo e não um ponto de mínimo. Calma que essa aqui ainda não é a parábola resposta, né? Essa aqui é apenas um exemplo. E vamos lá, ó. Beleza, professor. Entendi que é um ponto de máximo, mas o que é que eu faço? Vai para o terceiro passo. Lembra que o terceiro passo era olhar o valor do C? O valor do C é aqui, ó, menos 2. Então você vem no gráfico e pinta o menos 2. E onde que pinta? Não é no eixo X, é no eixo Y. Então vem aqui e pinta, ó, menos o 2. Fechou? Professor, o que é que eu faço agora? Cara, é o seguinte. Você vai literalmente ligar agora os pontos, ó. Esse ponto aqui, que é onde corta, e o ponto de máximo. Vai fazer isso aqui, ó. Essa é a nossa parábola. Beleza? Você vê que ela tem o máximo bem no pontinho azul, aqui, e ela corta o eixo Y bem no valor do C, né, que é menos o 2. E aí, lembra que as nossas raízes tinham dado errado? As nossas raízes não existiam? Realmente, né, ó, você vê que a parábola, ela não está cruzando o eixo X, ela está distanciada, inclusive, né? Então isso é o que acontece quando as raízes são complexas, dá ruim, né? O famoso lascou. Não dá. A parábola não cruza o eixo X e aí ela fica um pouco flutuando aqui no gráfico, beleza? E aí você faz normal, só segue o passo 2 e 3 ao invés de começar pelo passo 1. Fechou? Gente, é isso. Vamos agora fazer uma questãozinha do Enem rápida, tá? Para finalizar a aula, que envolve um enunciado até que curto comparado com as outras questões do Enem, mas que aborda justamente esse tópico de máximo e mínimo e nem necessariamente envolve gráfico, né? Então a gente vai conseguir abordar o máximo e o mínimo sem ser nesse contexto de gráfico da função. Beleza? Vou dar uma apagadinha aqui e a gente vai direto para o enunciado da questão.
Então aqui é NEM. Vamos embora, gente, vamos lá. Vou aqui sentar rapidinho e dar uma lida no enunciado com vocês. Beleza? Vamos lá. Questão do Enem, tá? Então não tô brincando, não tô de brincadeira. É o vestibular mais importante aí, o nosso grande foco. E vamos lá. Uma empresa vendia, por mês, 200 unidades de certo produto ao preço de R$40 a unidade. Tranquilo. A empresa passou a conceder desconto na venda desse produto e verificou-se que a cada real de desconto concedido por unidade de produto implicava na venda de 10 unidades a mais por mês. Perdão? E agora a gente vai para o comando, né? Para obter o faturamento máximo em um mês, o valor do desconto por unidade de produto deve ser igual a... E aí a gente vem com as alternativas. Então, ó, gente, a princípio, não tem como a gente saber de cara, né, que é uma equação do segundo grau, que é uma função quadrática. Mas a gente vai montar ali na lousa rapidinho, com calma, na verdade, né, e a gente vai ver que se trata do nosso assunto da aula de hoje. E é uma questão que não envolve gráfico, tá? Você pode, claro, fazer o gráfico se quiser, né, para ter uma análise completa da questão, mas a princípio não é uma questão de gráfico. Vou mostrar detalhadamente para vocês, então, como que as provas, né, cobram máximo e mínimo sem precisar do gráfico, apenas puramente conta e análise textual, beleza? Vamos aqui para a lousa então rapidinho. Ó, vou colocar aqui para vocês uma tabela, tá? Para a gente conseguir pegar aí frase a frase do enunciado e traduzir isso em informação matemática. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui o antes, né? O antes do desconto e o depois. Beleza? Aqui nessa linha eu vou colocar o antes do desconto e aqui o depois do desconto. Ah, professor, e o que que você vai colocar aqui? Eu vou colocar o faturamento dessa empresa. Então aqui, deixa eu apagar esse Enem aqui, para a gente conseguir escrever direitinho. Eu vou colocar aqui, ó, o faturamento. Beleza? Faturamento. E aí, como é que a gente calcula o faturamento dessa empresa? A gente pega o tanto de produto que ela vendeu e multiplica pelo preço de cada produto, não é isso? Você pode ver então, ó, deixa eu colocar aqui na verdade essa frase para vocês não se perderem. Número de produto vezes o preço. Beleza? Então a gente vai fazer essa tabelinha aqui. A gente vai colocar o antes e o depois do faturamento. E como que calcula o faturamento? É o número, né, a quantidade de produtos vezes o preço de cada produto. Vamos olhar ali o enunciado aqui, ó. Acompanha comigo a primeira frase do enunciado que corresponde ao antes, né? Antes do quê? Antes do desconto. Uma empresa vendia por mês, olha aí, ó, 200 unidades de certo produto ao preço de R$40 a unidade. Volta aqui para a lousa agora, então, ó, rapidinho. Número de produtos, 200 vezes, né? Vou colocar aqui, só para não confundir esse x com o outro x que eu vou colocar um pontinho, tá? Sinal de multiplicação aí. Número de produtos já foi 200 unidades. E qual era o preço? R$40. Beleza? Calculamos aqui. 200 vezes 40 vai dar 8.000, né? Mas não vou fazer essa conta agora. Vou fazer já quando a gente for realmente fazer a continha, a resposta, né? Mas é isso. 200 vezes 40 é o faturamento dessa empresa antes do desconto. Vamos agora para o faturamento depois. Olha aí, ó. A empresa passou... Estou lendo a partir da segunda frase do enunciado, tá? A empresa passou a conceder desconto na venda deste produto e verificou-se que a cada real de desconto concedido por unidade do produto, né, implicava na venda de 10 unidades a mais por mês. Então, o que é que está acontecendo? Olha aqui, ó. Ela tá diminuindo o preço, beleza? Então, ó, eu vou colocar aqui já, ó, um parênteses para a gente preencher o que é que mudou.
Antes era 200 produtos vendidos e agora eram R$40 cada produto, né? O que é que vai mudar? Se você acompanhar, então, ó, ele está falando que ele vai diminuir, ele quer saber, só para se atentar aqui, né? Só para a gente não se perder. No comando do enunciado, ele pergunta, ó, para obter o faturamento máximo em um mês, qual é o valor do desconto? Então, o nosso grande X aqui da questão, gente, é o valor do desconto, tá? Então, eu esqueci de falar aqui para vocês no começo, mas uma coisa boa aqui, ó, é que X, eu vou falar então, ó, que X é o valor do desconto, tá? E esse X é em reais, tá? Então, esse valor agora, que antes era R$40 o preço do produto, ele vai ser quanto? 40 menos o X. Todo mundo de acordo? Afinal, se eu estou dando um desconto, o preço está diminuindo. Então, o preço era 40, porém, com o desconto, eu vou colocar aqui de vermelho, ó, a gente vai ter uma subtração, né, uma diminuição do preço de X reais. Beleza? Isso foi o que aconteceu com o preço de antes para depois. E aí a segunda parte é interpretar a quantidade de produtos vendidos. Antes era 200, mas aí aumentou, né? Se você olhar no enunciado aí, ó, aqui, ó, antes 200. Mas aí ele fala que a cada unidade, né, de desconto, né, a cada real que ele dá de desconto, ele vende 10 unidades a mais de produto. Então, se eu estou diminuindo X no preço, ele está falando, ó, se eu estou diminuindo X no preço, ele está falando que eu estou aumentando 10 unidades a cada valor. Então, a gente vai aumentar aqui o valor de números vendidos. E aí é só pensar o básico, né? Se você diminui o preço da loja, mais pessoas vão comprar. Então, mais produtos estão sendo vendidos, mais. Quanto que a gente vai colocar aqui? 10x. Professor, por que esse 10x? Porque a cada real de desconto, que é o x, ó, 10 produtos estão sendo vendidos a mais. Então, vamos supor que o x é 1, ou seja, o desconto é de R$1. Ele vendeu 10 produtos a mais, 200 mais 10. Ah, professor, e se o X de desconto for R$2? Então ele vende 20 a mais. Por isso que é 10 vezes 2, 20. Pegou? Essa é a parte mais difícil que eu acho de interpretar. Porque agora vem as contas, a parte da fórmula decorada que a grande maioria dos vestibulandos, pelo menos, fazem rápido, né? Ou então travam, erram alguma conta, mas lembram pelo menos um pouco de fazer. Essa parte de interpretação é a que eu acho mais pegada. Então vamos lá, ó. A gente ficou então com essa expressão aqui, que me diz o faturamento atual da empresa com o desconto. Então eu vou pegar aqui, ó, e escrever faturamento, né? Eu vou chamar de F maiúsculo de X. E aí você veja então, ó, eu estou falando que F de X, essa função aqui, ela representa o faturamento. Ela é essa conta aqui, ó, do parênteses. E eu vou só reescrever ela aqui, tá? 200 mais 10x é 40 menos x. Beleza? Aparentemente não parece uma equação do segundo grau, mas é só você fazer a distributiva, né, a multiplicação, fazer as contas aqui que vai aparecer direitinho a equação do segundo grau. Vou fazer aqui, ó. Primeira chuva de flechinha, né? Esse 200, ele vai multiplicar esse 40 e vai multiplicar esse menos o x. Primeira seta aqui, ó. Primeira flecha, né? 200 vezes 40, 8.000. 200 vezes esse menos o x vai dar menos 200x. Aí agora a segunda jogada de flecha, que é isso aqui e isso aqui. 10x vezes 40. Ora, 10 vezes 40 a gente tem 400. Então a gente vai ter aqui, ó, mais 400x. 10 vezes menos o x. Gente, a gente vai ter então negativo, né? Porque tem o menos. E como a gente tem um x multiplicando outro x, a gente vai ter um x ao quadrado. Então, menos 10x ao quadrado. Beleza? Isso aqui dá para simplificar, porque a gente tem dois termos iguais aqui, né? Ó, o x que aparece aqui e aqui. Então, a gente tem 400 menos 200. 400 menos 200 dá o próprio 200, né? Então, eu vou reescrever aqui no final a fórmula simplificada.
Vou pegar aqui então e escrever do jeito que a gente colocou no começo da aula, menos o 10x ao quadrado, mais 200. E esse 8.000 joguei lá para o final para ficar exatamente como eu disse, igual como a gente aprendeu no início da aula. E aí agora sim está uma equação do segundo grau grande, né? Tem uns números 200, 8.000. Mas ela está exatamente como a gente aprendeu. O A, x ao quadrado, bx mais c. E aí está o mesmo match visual, né? E aí agora a gente volta para o comando da questão, ó. Para obter o faturamento máximo em um mês, o valor do desconto por unidade do produto deve ser igual a... Gente, é o seguinte, a gente quer saber o faturamento máximo. Sempre que a questão falar de faturamento máximo ou mínimo, não necessariamente faturamento, né, mas um máximo ou mínimo, você vai usar aquela fórmula do x ou do y do vértice, tá? E aí vamos lá, ó. Professor, como eu não estou mais falando de gráfico, como que eu vou saber se eu vou usar o x do vértice ou o y do vértice? É o seguinte, aqui você tem que saber diferenciar as duas coisas, tá? Isso aqui está falando do faturamento e esses x's que aparecem aqui, né? Esses dois x aqui, eles estão falando, gente, do desconto. Então é muito importante que você não saia só fazendo a conta, mas entenda realmente o que está acontecendo. Depois que você escreveu essa função quadrática, esse retorno da função f de x é o faturamento. E esse x, essa nossa variável, é o desconto. Lembra que a gente definiu no início, né? E aí, se você olhar no comando da questão, o que ele quer saber é o valor do desconto. Para obter o faturamento máximo, qual é o valor do desconto, né? Que aí ele pede para você marcar as opções. Então, o que é que você vai calcular aqui? O x do vértice ou o y do vértice? Ora, o y do vértice ele se refere ao faturamento, porque é a resposta da função, né? Y. Sempre que você vê y, é a resposta da função. Enquanto o x é o que a gente quer, né? A gente quer saber o valor do desconto. Então, a gente não vai ligar aqui para o y do vértice e vamos calcular apenas o x, que é bom, né? Porque é a fórmula mais fácil. Menos o b sobre 2a. Beleza? E aí você vai usar essa formulazinha aqui, ó. Vamos resolver aqui então. O b é 200. Ele é o número que está multiplicando o x. Só que aqui eu quero menos o b. Então a resposta aqui é menos 200. Beleza? E aí vamos para a fração embaixo. 2 vezes o a. O a, ele é menos o 10, tá, gente? Então, como a gente quer 2 vezes o a, vai ficar menos 20. Beleza? Esse sinal de menos com esse sinal de menos, a gente pode só cortar aqui, porque menos com menos é mais. Corta um zero com esse, e aí a gente fica com 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, gente, é 10. Então, a gente chega na conclusão aqui, ó, que o desconto ele tem que ser R$10. E aí, pausa rapidinho para a gente entender o que a gente fez, né, e não ficar só na conta. Esse valor que a gente calculou de R$10 é o x do vértice. Então, ó, a função ela tem um formato mais ou menos desse daqui, ó. E quando a gente chega no máximo dela, ou máximo de faturamento, a gente então tem um valor aqui, ó, de x, né? Aqui o eixo, né? Vamos supor que é mais ou menos assim. Esse valor aqui, ó, no eixo y é o do faturamento. A questão não perguntou isso para nós, então a gente não liga. Mas a gente acha o valor do x aqui embaixo, que é o R$10. Ou seja, a gente vai diminuindo o preço do produto, e aí, consequentemente, a gente vai vender mais. Isso acontece, isso é um fato. Porém, beleza, isso vai dando certo no começo, perceba que o pincel está crescendo aqui, ó. Mas a partir do ponto máximo para baixo, o faturamento cai. Então chega uma hora que o produto fica tão barato que não importa se você está vendendo muito, não está compensando o lucro para você. Beleza? É isso. Mas deixando de interpretar, né, focando no que importa ali na hora da prova, que é a conta, você vai marcar o item B, R$10. Beleza? É isso, gente.
finalizamos aqui, a gente deu uma varrida legal, né? Falamos então do que é função quadrática, revisamos raízes, né, zeros de funções, e demos uma bela de uma abordagem em gráficos e máximos e mínimos. Fechou? Então eu aguardo você para a próxima aula, tá? Mas antes disso, eu não posso esquecer, né, de lembrar você que se você tem alguma dúvida, né, e se você talvez nem faça parte do Preparadão ou tenha qualquer outra dúvida também, pode seguir qualquer link aqui na descrição, tá? Tudo que você tiver de dúvida, a gente está tirando aqui na descrição do vídeo. Eu sou o João Vitor, né, professor, fóton, e sou do CASD, né, Curso Alberto Santos Dumont. Inclusive, todos os outros professores desta playlist, desse material incrível que a gente está fazendo para vocês, são do cursinho Alberto Santos Dumont, que fica em São José dos Campos. Então, eu convido você a seguir nossas redes sociais e dar uma olhada no nosso trabalho. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sinta-se à vontade para perguntar nos comentários. E até a próxima aula, tá? Beleza? Valeu!